O homem com quem você estava conversando ou saindo sumiu do nada. Ele parecia muito interessado, até apaixonado e parou de conversar, esfriou bastante. Nesse vídeo eu vou te explicar os porquê e eu vou te explicar o que você pode fazer hoje e mais do que isso, o que você não deve fazer se você não quer perder todo o seu chance de fazer ele voltar para você. Para quem não me conhece, eu sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque, e tem mais de 6 anos que eu trabalho com relacionamentos aqui no Brasil. Minha especialidade é a neurociência e comportamentos humanos, e eu te ajudo aqui a fazer que você consiga a conquistar um homem, mais do que isso, atrair um homem, ele vai te conquistar sem manipulação, sem joguinhos. Então, realmente, aqui no meu canal, meu objetivo é te ajudar a ter relacionamentos saudáveis, sem esses joguinhos, sem precisar fingir que você é uma outra pessoa. Então, primeiro, se inscrever no canal se é importante para você. Nós vamos analisar hoje por que o homem que estava correndo atrás de você, que estava tentando te seduzir, parou de uma vez de conversar ou responder ou te convidar. A maioria das vezes, ele só parou de te convidar, mas ele continua a responder se você manda a mensagem. Então, isso é a situação um pouco mais delicada, porque não sabemos muito bem o porquê. Eu vou te explicar depois como analisar, mas no seu caso, parece que ele ainda está interessado, porque ele responde, ou às vezes, pior ainda, ele continua a curtir as suas stories ou mandar um bom dia, um oi, mas não desenrola, não tem nada que está acontecendo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, porque eu já vi essa pergunta várias vezes. Sim, homem apaixonado, homem que gosta, pode sumir. Por quê? Justamente eu vou te explicar todos os porquê que o homem pode sumir. Normalmente, um homem ele é mais racional que uma mulher. Então, ele está menos no emocional. Só que no início da conversa, os primeiros dias, ele é muito irracional. Por quê? Porque na cabeça dele, ele está imaginando o tanto que você é uma mulher excepcional. Ele está imaginando também o tanto que uma noite de sexo com você vai ser maravilhosa. Então ele está num estado irracional. Só que os homens têm tendência a voltar no racional mais rápido que as mulheres. Também, hoje em dia, os homens têm medo de errar na pessoa. Eles ficam observando muito, então eles estão procurando mulher profundas, mulher que tem valores em comum, mulher que vai mostrar para ele que ela é uma mulher com quem ele pode se relacionar sem arriscar de ser usado, de ser traído ou simplesmente de perder a liberdade dele, porque para um homem a liberdade é extremamente importante. Não estou falando de liberdade de ir te trair, isso é falta de respeito. Mas a liberdade de ser homem, a liberdade de ser um pouco distante, a liberdade de não querer conversar às vezes com você, querer sair com os amigos. E tá tudo bem, porque isso é energia masculina. Ele precisa dessa energia masculina para você continuar a gostar dele. Então, se o seu homem hoje, depois de conversar com você, às vezes depois do primeiro encontro, ele se afastou, não é uma questão de sexo. Eu sei que muitas vezes vocês me falam, eu transei com ele, tivemos uma noite muito boa, mas depois ele parou de conversar e eu me sinto usada. Então, tem dois casos. Ou realmente você estava com cafajeste, que se você analisa, você tem muitas provas que ele nunca se interessou em saber quem você era só sexo, e você se precipitou. Isso acontece. Às vezes, quando eu estou em coaching individual com as minhas clientes, nós analisamos as conversas e eu falo o que você percebe que ele nunca quis saber quem você era só sexual, ele falava que você era bonita, ele falava que ele gostava do seu corpo, ele falava que ele queria muito te ver, mas ele nunca tentou aprofundar as conversas. Então, às vezes, você caiu nesse papo. Só que
já é um passo muito grande, porque o homem atraído fisicamente, você tem muita chance de transformar ele em um relacionamento, em um namoro. Só que aí que tem a coisa. Se esse cara é um cafajeste que é acostumado a isso, ele transou com você e ele perde o interesse, essa perda de interesse, ali por um período curto. O interesse que ele tive por você uma vez, ele vai ter de novo. Só que ele está se protegendo. Ele não quer aprofundir porque ele não quer arriscar de se apaixonar. Porque muitas vezes esse tipo de homens são homens que passaram por situações ou relacionamentos que fazem que eles tenham medo de relacionamentos. Então não significa que mesmo ele sendo um cafajeste, ele não está interessado em ter um relacionamento com você. Mas ele se afastou para se proteger. E a pior coisa que você pode fazer nesse momento é correr atrás. Também, a pior coisa que você pode fazer é ver ele como uma pessoa que te manipulou e que te usou. Por quê? Porque nesse caso, você vai criar uma imagem negativa dele. E essa imagem negativa dele, seja que seja verdade ou não, que ele te manipulou, ele usou, nunca vai te permitir de ter uma energia, uma maneira de tratar ele que vai atrair ele. Então, às vezes, o que eu vejo? Eu vejo mulheres que correm atrás, sendo que elas estão com raiva do cara. E elas querem falar ao cara toda a merda que ele fez. Querendo ele voltar para ela. Nunca vai funcionar. Não funciona, tá? Esse é tóxico. Ele foi tóxico por você e você está tóxica fazendo isso, tá? Eu sou muito honesto, vocês sabem nos meus vídeos. Tá. Então esse é o caso do cara que queria só sexo desde o início, às vezes mesmo até foi honesto com você e você achou que com uma noite de sexo você ia conseguir conquistar ele. Você se precipitou, não conseguiu criar as conexões necessárias para ele baixar a guarda e começar a se apaixonar por você. Mas ele foi atraído. Tá? Ele gosta da sua energia, gosta do seu corpo. Não existe, é muito difícil de você errar no sexo com homem. Tá? Não é igual uma mulher. Ah, o sexo era muito ruim com esse cara, não quero ver mais ele. É muito difícil isso acontecer com homem. Tá? Às vezes, o que aconteceu é que no sexo o homem se sente culpável de não ter conseguido te dar prazer. Que ele se sente culpável de não ficar um homem bom na cama. Pode ser que até você não viu nada, mas ele, nas valores dele, é um nível de exigência sexual dele, ele considera que ele foi ruim. Então ele criou na mente dele uma culpa de não ser bom o suficiente para você. E aí ele se afasta também. Vamos ver depois o que fazer, tá? Porque por todas tem uma maneira de fazer. Mas também é um dos porquê que acontece, tá? O cara pode ser que ele não se sente muito bom com o corpo dele, muito bom com a capacidade sexual dele. Então ele vê você como o espelho dele ter errado na cama. Então ele tem um sentimento, quando ele pensa em você, ele pensa nessa noite onde ele foi ruim. Pode ser que ele gozou primeiro, pode ser que não demorou muito, pode ser que a ereção dele não era tão boa, pode ser que ele te machucou e você falou que machucou. Tem muitos porquê. Mas para ele, quando ele pensa em você, relembra essa situação e o corpo dele se fecha, a mente dele se fecha, ele tenta fugir. Esse é um dos porquê também. Agora, vamos no cara que queria realmente te conhecer, queria realmente ir além do sexo, porque não existe um homem que não está atraído sexualmente se ele está conversando com você, tá? O homem precisa ser atraído sexualmente para conversar com uma mulher. É muito raro um homem não atraído sexualmente tentando te seduzir, tá? Porque você é uma mulher boa, porque você tem qualidade, isso não funciona com homens, tá? Funciona com mulheres, mas homens é muito difícil. O homem precisa de atração física. Por quê? Eu vou explicar para você rapidinho, vamos fazer uma pausa aqui. Porque o homem precisa do corpo. É porque antigamente, um corpo bonito, uma atração sexual, era a prova que essa mulher
ela tinha uma saúde boa para dar filhos. E o nosso cérebro, ele tem só dois modos: sobreviver e se reproduzir. Todos que nós fazemos no mundo inteiro é só para sobreviver ou só para nos reproduzir. Não tem outra opção, tá? Não tem outro modo de funcionamento de um corpo humano. Então, o homem, ele precisa do quê? De uma mulher de boa saúde para dar filhos. Ao contrário, a mulher, ela precisa de um homem bom que vai proteger os filhos que ela vai ter. Então, a mulher, ela se preocupa mais de saber se o homem, ele é um homem de valores, que vai trabalhar, que vai dar dinheiro, que vai proteger ela, que vai cuidar dela. Então, ela vai se apaixonar por isso. O homem se apaixona pelo corpo, pela capacidade da mulher a ter filhos com saúde. Tá bom? Então, por isso que o homem é mais visual. Então, se ele gostou de você, já que ele começou a conversar, é que ele está atraído sexualmente por você. Agora, ele fez pergunta, ele queria te conhecer, ele aprofundou nas conversas, ele sumiu, o que aconteceu? Esse homem, ele provavelmente ele está numa fase de procura de uma mulher específica, que combina com os valores dele. E ele não viu isso em você. Por quê? Porque você não está treinada. Porque você não sabe como se comportar. Não sabe o que falar para ele. Não sabe como se vestir no primeiro encontro. Não sabe quais perguntas que você pode fazer para ele. Você está com medo de errar. E esse medo de errar faz que você se fecha no momento da conquista. No primeiro encontro, particularmente. Muitas vezes tem mulheres tímidas que não sabem o que falar, como se comportar no primeiro encontro. E acham que o primeiro encontro é só oferecer sexo para o cara estar feliz e continuar. Não funciona assim. Na mentoria Neurocódigos, que eu deixo aqui embaixo, se vocês querem descobrir, eu explico para vocês como se vestir, como tratar o homem durante o primeiro encontro, o que falar, quais são as perguntas, como sair do primeiro encontro, como fazer a ponte entre o primeiro encontro e o segundo encontro, o que falar por mensagem ou por Instagram para ter um segundo encontro. Tudo isso eu falo na mentoria dos neurocódigos. Eu tenho um vídeo de mais de 40 minutos que explica exatamente como fazer um homem se apaixonar e te pedir em namoro em 90 dias. Esse é aqui embaixo. Agora, nesse caso do homem se afastando, em coaching individual e dentro da mentoria, eu uso um método, uma técnica que se chama a reativação magnética. Por quê? Porque você viu que todos os casos que eu falei, mesmo com o cafajeste, o homem está interessado em você. Ou ele está se protegendo, ou ele não viu uma coisa que ele queria ver em você. Então ele se afastou por racionalidade. Que o corpo, a mente dele começou a mudar a maneira dele te ver e a te ver com uma pessoa que não está combinando com ele. Mas ele ainda gosta de você. Ele ainda está atraído por você. Ele ainda tem opções de mudar essa situação. É isso que é mágico. Mas o que você precisa? Precisa reativar o seu magnetismo do início. Porque no início, ele corria atrás de você. Ele queria saber muitas coisas. Ele mandava mensagens todos os dias. Ele só queria uma coisa, te encontrar, sentir sua pele, sentir seu perfume, sentir os momentos com você, sentir o calor do seu corpo. E isso que ele queria. Aconteceu, mas não aconteceu do jeito que ele queria. Se vocês tiveram vários encontros, esses vários encontros é porque ele insistiu a descobrir coisas que você não percebeu que ele queria, então não mostrou. Mas eu tenho certeza que você tem essas qualidades. É por isso que a reativação magnética funciona. Não é um silêncio rádio. Não é um contato zero. Isso é, no caso, não faz um contato zero quando você não tiver um relacionamento de vários meses ou anos com a pessoa, tá? Porque não vai funcionar. Porque a pessoa, com 100 anos de relacionamento, é muito fácil de se desconectar emocionalmente de uma outra pessoa. Então, quando você faz um contato zero com uma pessoa que não tive muitas lembranças, um passado importante com você, você com certeza vai perder ele.
Agora, a reativação magnética ela é só 72 horas. Em 72 horas, você consegue recuperar esse homem, ele vai te convidar, ele vai querer te dar uma nova chance de você mostrar quem você é. E aí você agora vai analisar, vai tirar todas as emoções negativas que você tem sobre ele, entende agora por que ele sumiu e você entende que você tem uma chance de mostrar o que ele precisa ver em função do tipo de homem que é. Porque dentro da reativação magnética, eu falo para vocês de identificar que tem 4 perfis diferentes de homens. Tem homens que gostam muito de estar com pessoas, tem homens que gostam muito de estar de aventuras, de experiências sensoriais, tem homens que precisam ver um futuro com você e tem homens que são guardiões que precisam proteger os valores dele e quer ver que você tem valores em comum com ele. Dependendo dos 4 perfis, você precisa mandar mensagem diferente, falar com eles de maneira diferente e ter uma estratégia diferente. Isso tudo eu coloquei isso dentro de um produto que que se chama Seja Convidado às 72 horas. Deixo também o link embaixo desse vídeo. Você vai ver que vamos verificar, eu vou te mandar um quiz, você vai fazer o quiz para ver se funciona ou não no seu caso. Mas o que você precisa entender? Nesse caso, o que você não deve fazer quando o homem se afasta, que ele ainda gosta de você, mas ele está vendo de maneira racional que ele não tem solução para vocês dois estar juntos. Não corre atrás. Porque você vai amplificar a ideia dele em que vocês dois não são compatíveis. Não tenta se justificar por mensagem, porque ele não está pronto para ter conversa, porque já tem semanas ou dias que ele está na cabeça dele, sozinho, analisando e criando desculpas para destruir o sonho que ele tinha com você, de estar com você, de ter um relacionamento. Ele criou desculpas falando, essa mulher não é assim, então não vai combinar. Ela não é assim, então não vai combinar. Ela não é assim, então não vai combinar. Só que muitas vezes é fácil, ele cria uma ideia falsa. Então não vai lá nos mensagens depois desse vídeo falando, eu descobri que você tem uma imagem falsa de mim. Não, isso não funciona. O que precisa ser feito? Você precisa se afastar e observar o que ele precisa ver com você. E aí depois você vai voltar, mas tem que voltar totalmente mudada. Tem que ser uma mudança que choca o cara. Que fala, goste, o que aconteceu na sua vida? Aí o interesse dele, que ainda está aqui embaixo da visão negativa que ele tem de você, o amor, o interesse, está aqui. Está aqui. Mas tem essa proteção, ele cria uma proteção. Só que se essa proteção é por uma mulher e que você chega de uma maneira totalmente diferente, não existe mais essa proteção. O interesse lá. Então ele vai ficar curioso. Ele vai querer te encontrar de novo. E aí você vai saber como se comportar. Toda a base disso é comportamentos, é neurociência. Dentro do método de 72 horas que eu falei para você, eu tenho um link aqui embaixo se vocês querem comprar ele, mas eu estou explicando já mais ou menos como ele funciona. É baseado 100% na psicologia humana, masculina. Do que o homem precisa? O homem precisa ser curioso, o homem precisa de descobrir, o homem precisa correr atrás de você, ele precisa disso, ele necessita isso. Então, quando você consegue fazer essa reaparição de uma maneira totalmente diferente, você vai ativar comportamentos e hormônios de neurociência, de curiosidade, você vai ativar o circuito de recompensa dele, o desafio de querer te conhecer, de querer te convidar de novo. E aí começa de novo o relacionamento do zero. Porque aí a visão que ele tinha de você não faz mais sentido. Então, não é uma questão de correr atrás. Primeiro precisa entender o que você não conseguiu mostrar para ele. E aí, para isso, conseguir voltar a ter conversa interessante. Primeira mensagem, você precisa sumir, ele precisa sentir que você sumiu e reaparecer uma pessoa totalmente diferente.
onde ele precisa pensar, cara, eu acho que eu não conheço essa mulher. Eu quero conhecer ela de novo. Porque o que eu tô vendo aqui, que ela tá me mostrando, as conversas, as mensagens que ela me mandou, é uma mulher totalmente diferente, que eu não conhecia. Aí ele vai voltar a querer conversar com você. E você vai ter uma nova chance de reconstruir todo um relacionamento. Então, se você quer primeiro só fazer isso, recuperar ele e ter essa nova chance, eu te aconselho de fazer o curso Seja Convidado às 72 horas. Agora, se você realmente quer que eu te acompanhe, que eu te ajudo, por mensagem dentro do grupo do WhatsApp, você vai me fazer toda a sua pergunta. Falar, ele falou isso, o que eu posso responder? Ele me tratou assim, como que eu posso reagir? Como fazer o primeiro encontro? Qual a mensagem fazer? Tem um método dentro dos neurocódigos, minha mentoria, que chama perguntas mágicas. Quais são as perguntas mágicas que eu posso usar para criar um alto nível de conexão emocional, um alto nível de conexão física, um alto nível de conexão intelectual, que precisa dessas três conexões, tá? Para ele se apaixonar. Quando você consegue entender tudo isso, são 12 meses junto. Em 12 meses, vamos fazer ele se apaixonar, te pedir em namoro em 90 dias. Em 90 dias ele vai te pedir em namoro. Mas, durante 12 meses, vamos construir esse relacionamento. Vamos fazer ele crescer. Vocês vão aumentar a conexão. Vocês vão ter um relacionamento que toda pessoa vai querer. Só que a mentoria é 12 meses de acompanhamento. Então, é muito mais cara, realmente muito mais cara, do que o Seja Convidado, o curso pequenininho de 72 horas, onde você vai ter certeza que ele vai se interessar de novo com você e vai te mandar uma mensagem. Tá? Chama Reativação Magnética, tá aqui embaixo do vídeo. Vai lá e compartilha esse vídeo com quem precisa entender o porquê que um homem se afasta e o que ela não deve fazer e como recuperar ele para ele se apaixonar de novo. Um beijo, te vejo para o próximo vídeo. Tchau, tchau.